Mas Deus é misericordioso, ainda bem. Abre aí Lucas, irmão, por favor. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo de número 8. Está escrito assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor, nós te agradecemos pela sua salvação, Senhor. Esse texto nos mostra gloriosamente para quem ela apontou primeiramente, qual o propósito das boas novas, quem era o alvo delas. Um povo desconhecido, desprezado, miseráveis, a quem ninguém dava valor. Foi a quem o Senhor anunciou primeiramente o Evangelho das boas novas. E é por esse Evangelho que estamos aqui. Graças a Deus por essa revelação maravilhosa a esses pastores. E a Ti, Deus, rogamos, graça seja-nos dada da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo essa noite, iluminação, entendimento da Tua palavra, para que haja edificação em todo o corpo de Cristo, para que a Sua glória, assim como envolveu os pastores e resplandeceu sobre eles, também nos envolva e resplandeça sobre nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é Jesus, o Filho do Altíssimo. Jesus, o Filho do Altíssimo. Isso aqui, irmãos, está se cumprindo uma profecia que o Antigo Testamento já falava, já anunciava. Eu não coloquei Cristo ao nosso Natal, porque já tem uma mensagem no nosso canal lá, o verdadeiro significado do Natal. Tem Cristo ao nosso Natal e tem o verdadeiro significado do Natal. Mas exatamente dentro desse contexto do Natal que eu vou falar, e que tem tudo a ver, Jesus, o Filho do Altíssimo, está escrito aqui também que ele seria o Filho do Altíssimo. Como eu disse,
O nascimento de Jesus foi profetizado desde o Jardim do Éden. Essa profecia aqui que os anjos estão anunciando foi profetizado desde o Jardim do Éden. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 3. Os patriarcas apontaram para esse dia. Os profetas descreveram esse momento. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para esse glorioso acontecimento que você está vendo aqui. Todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento estava sendo preparado, apontava para isso que acabamos de ler aqui. Irmãos, o tempo de cantar chegou. É isso que essa passagem nos mostra. O Velho Testamento falou sobre um tempo de cantar, uma profecia que o tempo de cantar ia chegar, e ela apontava para Cristo. O tempo de cantar chegou. Mas o tempo de cantar chegou porque Deus desceu até nós. Esse é o motivo pelo qual eu e você podemos cantar. Esse é o motivo pelo qual os pastores poderão cantar. Veja, irmãos, só para você ter uma noção de cada profecia bíblica que está se cumprindo aqui, os pastores não tinham motivo para cantar. E você não vê outra referência na Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, de pastores cantando. Você não vê outra referência de pastores cantando. Por que pastor? Porque pastores de ovelhas, tá? Pastores de ovelhas aqui, eles eram pessoas desprezadas, pessoas que não tinham nem direitos civis, pessoas que eram tratadas como pecadores, a plebe de Israel, o povo que ninguém dava valor. Eles não tinham motivo para cantar, mas como o tempo de cantar chegou, e o tempo de cantar chegou porque Deus desceu até nós, mais na frente você vai ver os pastores cantando e louvando a Deus. Veja, como eu disse, o tempo de cantar chegou porque Deus desceu até nós. O que havia sido planejado na eternidade chegará a hora de acontecer. A plenitude dos tempos havia chegado e o eterno entraria no tempo de Deus e desceria até nós. Agora observe, irmãos, a quem é dada a mensagem em primeiro lugar? O tempo, a plenitude dos tempos havia chegado, a cumprição das Escrituras, o que os patriarcas falaram, o que os profetas profetizaram, está se cumprindo. O tempo de cantar chegou, que a Bíblia falou que chegaria, e homens que não cantavam, não tinham motivo e alegria para cantar, estão cantando, porque o tempo de cantar chegou, para mim e para você também. Agora observe, a quem é dada essa mensagem em primeiro lugar? Veja, irmãos, os pastores daquela época, a quem foi anunciado aqui, era uma classe totalmente desprezada, pois o seu trabalho impedia eles de guardarem a lei cerimonial. Testemunho deles não eram aceitos nos tribunais. Eles eram uma classe desprezada, e os fariseus os caracterizavam como ladrões e enganadores, igualados aos publicanos e pecadores. Eu quero que você entenda isso, é o pano de fundo aqui. Se você não entender isso, você não vai entender a importância de um anúncio para eles. Você nunca se perguntou não, porque que foi exatamente para esses pastores que Deus apareceu primeiro? Tinha muita gente lá, o templo estava lá de Israel. Tinha os religiosos, os fariseus, os escribas, os sacerdotes estavam lá. Você nunca se perguntou por que Deus aparece para pastores no deserto que ninguém dava nada? O pano de fundo aqui é importantíssimo para que você possa entender a importância do céu se abrir e os anjos descer para falar com homens que ninguém dava nada. E era exatamente isso. Os pastores não tinham valor, eram desprezados. Por quem? Eles eram desprezados pelos fariseus, que os caracterizava como ladrões e enganadores, igualando eles aos publicanos e pecadores. Irmão, você sabe que na Bíblia os publicanos eram pessoas completamente
desprezadas. Você falou de um publicano, não precisa falar mais nada, porque o nome dele já tirava o seu valor na boca das pessoas. Não prestava, ladrão, malfeitor. E era assim que esses pastores eram reconhecidos pela autoridade máxima da época, como publicanos e pecadores. Os pastores também eram considerados plebe, que desconhecia a lei, eram privados da honra dos direitos civis. Agora, amados irmãos, ao Deus anunciar primeiro a melhor e maior notícia do mundo, de primeira mão, aos pastores, isso aqui é Deus deixando claro que tipo de pessoas esse menino que nasceu veio salvar. Não é? Ele não desceu para os justos e para os santos o que não necessitava de perdão. Ele desceu exatamente para a plebe, para os publicanos, como diziam os fariseus, pecadores, ladrões. Ninguém dava nada por eles. Veja, enquanto os fariseus, os justos da época, e a autoridade eclesiástica dizia que esse povo era plebe, pecadores e ladrões, Deus descia até a terra e dizendo: foi exatamente para essa plebe, pecadores, desprezados, que eu desci e se fiz carne para os salvar. É isso que o texto está dizendo aqui para nós. Veja, enquanto os fariseus, os justos, diziam isso, Deus descia para salvar esses pecadores. Irmãos, aqui nos mostra quem é o alvo do Evangelho e quem é o alvo das boas novas e para quem é as boas novas. Porque quando você aprende aqui e escuta que esses homens, quando você talvez leu aqui, talvez você está sabendo dessa história agora, o pano de fundo da história dos pastores. Talvez quando você leu de primeiro aqui, na primeira vez que você leu, ou alguma pregação que você escutou, eu não sei, talvez viemos a entender que os pastores já eram homens de Deus, que os pastores já eram homens bíblicos, que os pastores eram homens até que tinham o seu direito em Israel. Mas quando você entende quem eram esses pastores, quão desprezados eles eram, e você vê Deus abrindo os céus para falar exatamente com esses homens, isso mostra para nós, para quem é as boas novas. Porque as boas novas não foram primeiro anunciada no templo. Isso nos mostra quando Deus desce à terra exatamente para essa plebe de pecadores. Isso aqui nos mostra quem é o alvo do Evangelho, quem é o alvo das boas novas, para quem é as boas novas. Isso é glorioso, porque as boas novas não foram anunciadas primeiro no templo. Não, ao contrário, Deus fere a soberba dos grandes da terra, porque a melhor e maior notícia do mundo não foi anunciada primeiro aos reis, nem mesmo aos escribas e sacerdotes, mas aos pecadores que representava eu e você. Não é interessante isso, irmãos? Essa é a primeira notícia da salvação de Deus, é a primeira anúncio do Evangelho. Cristo está nascendo, mas até agora, irmãos, aqui está a notícia. João Batista ainda não nasceu aqui, irmãos. E ele diz, irmãos, ou melhor, João Batista não pregava ainda aqui, estavam os dois praticamente na mesma idade, e a primeira proclamação do Evangelho é pecadores. Isso fica claro no ministério de Jesus, quando ele é batizado por João, e depois que é tentado por 40 dias no deserto. Isso não foi anunciado, irmãos. Isso se cumpriu. Isso não só foi anunciado, como isso se cumpriu quando Jesus começa a chamar os seus discípulos. Vamos ver que tipo de pessoas ele chama. Então ele começa a chamar os discípulos. Um deles é Simão. Quem é Simão? Veja bem, preste atenção. Primeiro anúncio do Evangelho das Boas Novas. Para quem foi, pastor? Foi no templo? Foi para os fariseus? Foi para os saduceus? Foi para a autoridade eclesiástica da época? Foi para os reis? Não. O primeiro anúncio do Evangelho das Boas Novas, da paz, foi para pastores, pecadores, plebeus, desprezados, que ninguém
dava nada. Isso fica claro para nós, que o alvo da salvação sempre foi aqueles que ninguém dá nada. Isso fica claro para nós, que o menino nasceu para salvar pecadores, miseráveis. Por mais que a terra diga não presta, o menino nasceu para salvar esses. Não é? Não, isso não está claro, irmãos. Depois que nós sabemos quem é os pastores. Veja bem, se essa glória tivesse aparecido no templo, isso aqui caía por terra, que eu estou dizendo. Porque quem é que estava no templo, pastor? A autoridade da época. Os homens de Deus, entre aspas, da época. A autoridade eclesiástica da época estava lá no templo. Foi lá no templo que o anjo apareceu? Não. Deus decidiu aparecer no deserto, para aqueles que estão bem escondidos, excluído da sociedade, excluído dos seus direitos, considerados como plebeus, publicanos, desprezáveis, ladrões. Deus não vê como o homem vê. Ele desce lá no meio dos pastores e diz: paz na terra a quem Deus quer bem. Ele mostra e manifesta o seu poder para com os homens. Vamos ver, irmãos, olhe bem. Deus, depois que isso acontece, depois que Deus fala com os pastores e mostra o alvo, quem é o alvo do evangelho, quem é o alvo das boas novas, para quem é as boas novas, isso se cumpre no ministério de Jesus também. Olhe bem quem é que Jesus vai chamar. Olha o tipo de pessoa que Jesus vai chamar e que ele chama. Como eu disse, um deles é Simão, um homem rude, ímpio, ignorante, carnal, desprezado, a plebe. A reação de Pedro foi muito parecida com a dos pastores. Ele temeu e eles temeram. Vai mais para frente aí, Lucas capítulo 5, vamos lá. Lucas capítulo 5, verso de número... Só um instante aqui. Saiu aqui. Vamos lá, Lucas 5, 4. Lucas capítulo 5, versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te deu-lhe Simão, mestre. Deu-lhe Simão, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram achados ambos os barcos a ponto, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Até aí, irmãos. Olha o que aconteceu aqui. O que Pedro falou para Jesus? Senhor, afaste-se de mim. E tem que temer, veja bem. Mesmo, irmãos, porque estava ali Deus encarnado, a plenitude dos santos, o verbo que se fez carne, o maravilhoso conselheiro e príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Emanuel, Deus conosco, desceu e estava diante deles. Estava ali quem é maior do que os anjos. Pois, se os magos temeram com a manifestação da glória de Deus, quando viram os anjos, como não temerá o pecador diante da luz da glória de Deus, que é Cristo? Foi por isso que Pedro temeu e disse: Senhor, afaste de mim. Os magos temeram quando viram os anjos. Como não temerá o pecador quando viu a glória de Deus, que é Cristo? Pois diz a Bíblia que tema diante dele toda a terra. E
caio aos seus pés. Sou pecador, Senhor. Inimigo, Senhor. Sou um miserável. Afaste de mim, homem santo. Deus é encarnado. É isso que Pedro está dizendo em outras palavras. Você é santo. A glória do Deus, o verbo maravilhoso. Mas os anjos anunciaram e disseram para os magos: não tema, eis que vos trago boa nova de grande alegria, paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Pedro não sabia, porque primeiro foi anunciado aos pastores. Pedro não sabia que o homem santo estava ali para salvar ele. Por mais que fosse santo, a pecaminosidade humana de Pedro fez que ele olhasse e dissesse: afasta de mim, homem santo. Em outras palavras, Deus quer bem a você, Pedro. Eis que vos trago boa nova, de grande alegria, paz na terra entre os homens. Deus quer bem a você, Pedro. Deus escolheu você, Pedro. Eu sou sim maravilhoso, tema sim diante de mim toda a terra. Eu sou a glória de Deus, sim, Pedro. Mas eu também sou o príncipe da paz. Eu sou, Pedro, você está certo. Você tem que temer diante de mim. Você tem que dobrar o joelho mesmo. Eu sou a glória do Deus vivo. Mas eu também sou o príncipe da paz. E eu vim exatamente fazer que vocês tenham paz com Deus. Eu vim chamar os loucos, Pedro. Os loucos, os pecadores, as plebes, os fracos, os desprezados. Eu vim chamar Zaqueu, Pedro. Eu vim chamar Mateus. Eu vim chamar o ladrão da cruz. Eu vim chamar a plebe, os desprezados, os loucos, os que ninguém dão nada. Eu vim reconciliar vocês com Deus. Foi para isso que eu nasci, Pedro. Por isso que o meu nome é Jesus. Ele dará luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 2, versículo 21. E aqui está, irmãos, uma explicação exata. Por que Paulo escreveu 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as que não são para confundir as que são, para que nenhuma alma se glorie perante Ele. Irmãos, isso aqui está explícito nesse texto. Enquanto os pastores para a sociedade da classe alta era louco, desprezado e fraco, foi exatamente eles que Deus escolheu. Irmãos, quando eu comecei a ler e entender isso, eu lembrei automaticamente de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Paulo diz: porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir a sábia. Quando Deus escolhe esses pastores, Ele está confundindo a classe maior sacerdotal do todo de Israel. Ele está mostrando, irmãos, que não é por mérito que Ele chama. Ele está mostrando, irmãos, que não é por boas obras que Ele chama o homem, mas por aquele a quem Ele decidiu salvar. Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. E o que será para todo o povo? Até aí. Os pastores ficaram como? Atemorizados. Você viu como os pastores ficou? Quando a glória de Deus os envolveu? Eles ficaram atemorizados. Eles ficaram envoltos por um mar de luminosidade, diante do qual as estrelas empalideceram e a noite se transformou em dia. Sempre que a glória do céu irrompe no meio da escuridão da terra, irmão, o temor e o pavor são a primeira reação do ser humano mortal e pecador, que não podia ser diferente com os pastores. Sempre que aconteceu isso, João caiu como morto.
Daniel caiu como morto. Sempre que a glória do Senhor irrompe no meio da escuridão da terra, o que sobra para o homem é pavor e temor, porque o homem é um pecador mortal. Então eles escutam as palavras mais consoladoras, mais refrigeradoras de todas as suas vidas: não temas. Eles estão apavorados porque sabem que não são dignos, que são pecadores, sabe que não merece a revelação que estão recebendo. Então eles ficam atemorizados, com medo, e recebem, irmãos, como eu disse, as palavras mais refrigeradoras de toda a sua vida: não temas. Eu sei que diante da humanidade pecadora, nós devemos temer. Eles tinham motivo para temer, mas eis que vos trago boas novas de grande alegria. E hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Emanuel, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não tem motivo para temer. É por isso que vocês não devem temer, porque o Salvador nasceu. E vocês, por mais desprezados que são, está entre os homens que Deus escolheu para ter paz na terra, porque Ele vos quer bem. Por mais que eles tivessem motivo para temer, irmãos, esse é o motivo pelo qual eu e você e todos aqueles que amam a Deus, que Deus quer bem na terra, não deve temer. Que Deus não quis nos condenar, nos lançar no inferno, nos matar, mas Ele olhou para nós e decidiu nos trazer paz e bem, e não mal. Essas boas novas de grande alegria nos alcançou, e é porque, como diz o versículo 14, se cumpriu em nós, estando dentre aqueles que Deus decidiu dar paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Esse versículo se cumpriu em nós. Nós estamos dentre aqueles que Deus decidiu dar paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Esse é o nosso Natal. É nisso que se regozijamos. Temos recebido boas novas de grande alegria, que Deus quis bens a nós. Veja o versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Sabe o que significa isso? Você está aqui porque essa profecia se cumpriu em nós. Talvez você não entendeu, não é? A profecia do versículo 14 se cumpriu em nós. Estamos dentre aqueles, você está dentre aqueles que Deus decidiu dar paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, como aqueles pastores que estavam ali. Ele decidiu nos dar o bem, não o mal. E por isso é que sem medo algum nós podemos dizer e se alegrar e jubilar como esses anjos jubilaram, como esse exército de anjos celestiais jubilaram. Abra vossas Bíblias em Isaías capítulo 9, por favor. Isaías capítulo 9. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você viu, irmãos? Essa também é uma das profecias gloriosas. Um menino nos nasceu. Literalmente falando, essa profecia ela apontava para o nascimento do rei Ezequias. Inicialmente, ela apontava para a profecia do rei Ezequias. Só que, simbolicamente, ela apontava para Cristo. Um menino nos nasceu. Um governo se nos deu. O governo estava sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, porque ele vinha para fazer maravilhas. Conselheiro,
porque até hoje Ele é o nosso conselheiro. Mateus capítulo 11, versículo 28. Deus forte, aquele que nos salva, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele veio tirar a guerra que havia entre o homem e Deus. Ele veio trazer paz. Veja que tudo isso aqui se cumpriu lá em Lucas, quando ele diz: não temas, não temas, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Em outras palavras, tenha paz, porque o menino que nos nasceu, o maravilhoso Príncipe da paz, ele veio para nos salvar. E esse é o significado do Natal. O Natal não tem nada a ver com a glória terrena, irmão. O Natal não tem nada a ver com as festas, orgias que se fazem nesse mundo hoje. O Natal só tem um significado, e ele tem a ver com a glória eterna. E ele tem a ver com o perdão de pecados. E ele tem a ver com a paz na terra entre os homens a quem Deus quer salvar. Esse é o Natal. Ele não tem nada a ver com o que está acontecendo aí. Ele tem a ver com a glória de Deus nas maiores alturas, com louvor e adoração, com gratidão. Ele tem a ver com a descida de Deus até a terra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Emmanuel, Deus conosco, a glória nas alturas. Ele está nas alturas, é verdade. Agora a paz na terra entre os homens a quem Deus quer salvar. Ele desceu das alturas para nos salvar. Veja que é interessante que os anjos dizem que glória a Deus nas alturas, mas depois ele diz assim: paz na terra aos homens a quem Deus quer salvar. Em outras palavras, aquele que está nas alturas está descendo até vocês para os salvar. Ele desceu, irmãos. Aquele que estava nas alturas desceu para nos salvar. Volte para Lucas lá e vamos ver o cântico de Simeão. O cântico de Simeão. Lucas capítulo 2, versículo 15. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios. Olhe para isso, irmãos. Simeão dizendo: Senhor, agora eu já posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação. Agora o Senhor pode me despedir em paz. Por quê? Porque segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos, luz para os gentios, para nós. Os gentios somos nós. O nascimento desse menino, o propósito foi para que ele viesse ser luz para os gentios. O próprio Deus, os anjos pregaram aos pastores. Veja que há uma pregação aqui. Deus permitiu que os anjos pregassem para os pastores. Simeão gloriosamente nos traz uma revelação. Ele veio para os gentios, ele veio para os pecadores. Eu vi a salvação. Simeão confirmou: ele é a salvação. Isso foi no templo. Isso é escandalizador para alguns que estavam do lado, que não cria. Simeão em voz alta diz: os meus olhos estão vendo a salvação. Aquilo que os anjos anunciou aos pastores. Um homem, e ele era sacerdote, esse homem. Havia ainda entre os povos uma minoria que cria, e Simeão estava nesse meio. E Simeão nos diz uma coisa gloriosa: os meus olhos viram a salvação. Ele é a salvação. Esse menino veio para salvar, e não só judeus, mas também gentios. Aleluia. Ele veio para ser a salvação.
Agora continue lendo o que Simeão diz, porque o versículo de número 33, estava o pai e a mãe do menino admirados com o que ele dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está determinado, tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Simeão disse: minha filha Maria, esse menino é o Salvador, e ele vai morrer, para que muitos corações e pensamentos venham ser salvos. Meu Deus do céu, Simeão ditou, o anjo proclamou boas novas de paz para vocês. Vocês são desprezados por todos, mas Deus escolheu vocês, a quem Ele quer bem, pastores. Aí o menino chega no templo, Simeão pega o menino, levanta e diz: os meus olhos viram a salvação, esse menino veio salvar os gentios. Mais na frente ele diz: mas não vai ser tão fácil. O modo pelo qual esse menino vai salvar vai ser uma espada ultrapassando o seu corpo. Esse menino vai ter que morrer. Esse Salvador vão matar ele vai ser contradição para muitos fariseus. Olha que profecia, irmão. Ele já tinha profetizado o que ia acontecer. Essa profecia é referente aos fariseus que o contradizeram, não acreditaram, e Deus usou Simeão para dizer o que Jesus ia enfrentar, Maria. Com certeza ela lembrou dessa profecia. Ele vai ser ruína para muitos, como para levantamento de muitos, e alvo de contradição. E também uma espada transpassará a tua alma. Ele será morto. Vão os matar, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações, para que creiam nele e assim sejam salvos. Volte para lá, para Lucas aqui. Vamos ler do versículo 10. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, o qual será para todo o povo. O próprio Deus, os anjos, pregaram para os pastores, e a pregação dos anjos, Deus lhe trouxe uma fé salvífica. Eu quero que vocês observem isso. Os anjos pregaram, e Deus lhe trouxe nos pastores uma fé salvífica, de modo que ninguém vai ao Filho se o Pai que me enviou não o trouxer. Leia comigo rapidinho o versículo 12, vamos lá. Isto vos será por sinal: encontrareis uma criança em volta de faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu um anjo, uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra a quem os homens quer bem. Versículo 15. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Sabe o que significa isso, irmãos? O que exatamente a Bíblia diz. O próprio Deus permitiu que os anjos pregassem, e através dessa pregação houve fé salvífica nos pastores, de modo que a Bíblia diz que ninguém vai ao Filho se o Pai que enviou não trouxer. Então a reação dos pastores foi ir até a Cristo, porque Deus os levou até o Salvador. Deus apontou o Salvador para eles. Foi Deus. Isso aqui nós aprendemos já a doutrina que Cristo ia nos ensinar mais na frente. Ninguém vai ao Pai ninguém vai no Filho se o Pai que o enviou não o trouxer. Está claro no texto. Os pastores só vão até Cristo porque Deus prega para eles, diz que Ele trouxe boas novas e diz que Ele é o Salvador, e os leva até eles. Eles não iriam por si só, irmãos. Engraçado que quando eu preparava, ficou nítida essa doutrina. Jesus na frente vai dizer: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas no começo do anúncio do Evangelho, isso já aconteceu. Os pastores vão até Cristo, mas eles vão porque Deus lhe aponta o caminho. Deus diz a eles aonde eles estarão, não é? E isso será por sinal: encontrareis a criança envolta em faixas deitada. Então eles vão, diziam uns para os outros: vamos até Belém. Irmãos, está pensando o quê? O que eles queriam? Essa fé iniciou neles? Deu vontade deles ir? De modo nenhum. A pregação dos anjos por intermédio
de modo que agora Deus os salva e o depois os leva até a Cristo. Isso nós aprendemos aqui. De modo nenhum, ninguém vai ao Pai se Deus que o enviou não trouxer. A reação dos pastores de ir até Cristo, porque Deus os levou até Ele. Isso, nós aprendemos essa doutrina em toda a Bíblia. Jesus falou, e assim foi conosco. Você não queria Cristo, nós não queríamos Cristo, ninguém queria Cristo, mas Deus nos levou até o Emanuel, até o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim como Deus pegou esses pastores e disse paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Ele fez comigo, Ele fez com você. Nós não valíamos nada também, não tínhamos nenhum valor, não tínhamos nenhuma perspectiva de salvação, éramos desprezados. Mas a Bíblia vai dizer que Deus nos colocou entre o meio desses homens e nos levou até Cristo. Ele nos mostrou até Cristo. E aqui fica bem claro, você não queria Cristo, os pastores não queriam Cristo, ninguém queria Cristo, até que Deus se encarregou de nos levar até o Emanuel, Deus conosco, até o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus é quem nos leva, Deus é quem nos levou aos pastos verdejantes de Cristo, para que lá o bom pastor cuidasse dessas ovelhas que o Pai lhe deu. Você lembra que Jesus falou assim: de todas as ovelhas que o Pai me deu, nenhuma sequer se perdeu. É o Pai que dá. Veja que eles creram em Jesus já ali. E você pode até dizer assim, mas pastor, peraí, como assim? O menino era uma criança ainda. Mas eles creram no menino como seu Salvador. Eles creram que ali nasceu Cristo, que o que os anjos falaram acerca do menino era verdade. Por que eu sei disso? Porque se eles não tivessem crido, eles não iriam até lá. Eles não chegavam até a manjedoura. Eles não ouviam a voz de Deus. Como isso trouxe fé? Isso mostra para nós que a fé só pode ser produzida pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não tem outra forma. A fé que gerou naqueles pastores foi quando o anjo abriu o leque do céu. A glória de Deus envolveu eles. E eles trêmulo. E Deus diz: não temas. Porque para vocês eu estou trazendo notícia de boas novas. Nasceu o Salvador de vocês. Nasceu o Emanuel. Nasceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Nasceu. E agora a salvação para vocês que é tão desprezado, tão esquecidos. Então eles vão até lá. Mas eles foram, lembrem, não foi porque eles eram bons. Eles foram porque Deus levou eles até lá. Aqui está o Evangelho, irmãos. Aqui você enxerga o teor do Evangelho. Aqui você enxerga nesse texto o alvo do Evangelho: pecadores, plebeus, meretrizes, ladrões, todo tipo de pecador ruim. Aqui você entende, como também você entende aqui a predestinação do Evangelho, a quem Deus quer bem, não é a todos. Veja, aqui está a doutrina, praticamente as doutrinas mais importantes. Aqui está a graça, paz na terra. Paz aqui significa Deus em Cristo trazendo paz para o homem, reconciliando o homem com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aleluia. É isso que significa paz aqui. Aí depois ele diz: a quem Deus quer bem, predestinação. Essa paz eu estou trazendo, mas não é para todos. Como também aqui nós aprendemos: só vai até meu filho aqueles que eu os levar a crer e a entender a minha palavra. Diante de um texto, irmãos, nós vemos a glória do Evangelho, nós vemos o alvo do Evangelho, nós vemos a missão do Evangelho. As boas novas foi anunciada a pecadores, plebeus, talvez até ladrões, mas foi para lá que o anjo desceu. Irmãos, isso não chama sua atenção, não? Tinha pecadores lá, naquele desertozinho, esquecidos, rejeitados pelos homens. Mas quando Deus, na plenitude dos tempos, revelou a sua glória, que é Cristo, onde foi que ele foi descer? Exatamente no meio daqueles que ninguém dava nada. Isso aqui representa eu e você, irmãos. A sua salvação foi assim.
Você não merecia. Pelo que fez, merecia a morte. Pelo que fez, merecia o inferno. Mas assim como Deus anunciou boas novas a esses pastores, ela nos alcançou também. E Deus, com mãos fortes, nos fez filhos, rompendo a barreira. E nós hoje temos paz com Deus. Isso é glorioso, irmãos. Isso é glorioso. Deus é quem nos levou a pastos verdejantes de Cristo, como eu disse, para que lá Ele cuidasse das suas ovelhas. Esse bom pastor não só cuidou delas, mas deu a vida pelas suas ovelhas. Deus pegou você pela mão, como pegou esses pastores aqui, você viu? Primeiro salvou eles, pregou. O anjo pregou. A primeira vez que você vê na Bíblia. O anjo não em forma de homem, no céu mesmo, pregando, dizendo: olha, é Cristo, é o Salvador, Ele veio para salvar e perdoar pecados. Deus veio para trazer paz através dele aos homens. E aí, meu filho, se a mensagem de homens, né, empaqueta outros homens, imagine os anjos puramente pregando. Eles creram, eles se converteram ali eles tiveram convicção que era o Salvador e correram para ver o menino, porque Deus os levou a Cristo. Deus, não foi porque eles queriam e não tinham vontade, não. Deus os levou a Cristo, como é a doutrina: ninguém vem a mim, Cristo falou, se o Pai que me enviou não o trouxer. Não depende dos que quer, nem dos que correm, mas de Deus usar a sua misericórdia. Tinha muitos lá que estavam correndo para ser salvo, os fariseus, por obras, por feito. Aí Deus vai lá e diz: não depende disso, depende de Deus usar a minha misericórdia. E a minha misericórdia eu quero usar aqui no deserto com esses pastores. Aleluia. Isso nos mostra no versículo 17 aí: e vendo-os divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Versículo 17 nos mostra que depois que os pastores foram salvos pela pregação, pela fé que obtiveram no Cristo da Bíblia, Deus os levou a Ele, que aqueles que ninguém dava nenhum valor, a plebe, os pecadores desprezados, Deus nos fez pregadores. Deus os fez pregadores e anunciadores das boas novas. Foi os primeiros a anunciar a salvação de Cristo. Irmãos, olhem para isso. Olhem que interessante. Estava lá no templo a autoridade da época, os homens de Deus, entre aspas, o clero, o sacerdotal, os que olhavam para os pastores diziam: ladrão, não presta, é publicano, plebe, desprezado, não tem direito nenhum das leis. Deus chama, salva, leva até Cristo, justifica, e agora envia esses mesmos pastores para serem os primeiros pregadores a anunciar as boas novas de Deus. É assim que Deus faz, meu irmão. Os primeiros a anunciar as boas novas de Deus, a pregar a salvação de Cristo. E essa também não é a minha e a sua missão? Não teve eu e você o mesmo estado? Não esteve eu e você no mesmo estado que esses pastores? Não fomos tão amados e salvos pela mesma graça alcançada pelas mesmas boas novas? E o que estamos fazendo e esperando para fazer o mesmo que esses pastores fizeram? Vamos ver os pastores anunciando a boa nova aí, versículo 17: e vendo-os divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, e todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Parece que houve um avivamento, irmãos. Os pastores foram anunciar, foram salvos, foram até Cristo, foram perdoados, justificados, e agora eles saem anunciando: o Filho de Deus nasceu, paz na terra, glória no céu, a quem Deus quer bem. Isso é maravilhoso, irmãos. A verdadeira e evidente demonstração que só Deus é quem traz a verdadeira paz está aqui também. Versículo de número 20: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciada. Sabe o que significa o versículo 20? Para acabar, por fim, que a verdadeira e evidente demonstração que só Deus é quem traz verdadeira paz e alegria ao coração do homem.
E que enquanto o homem não se dobrar ao Emanuel, ao maravilhoso, ao conselheiro, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enquanto ele não se encontrar com Deus, e ele não terá em seu coração paz, verdadeira alegria e descanso na alma. Observe, esses pastores eram desprezados, considerados a plebe, pecadores, até considerados ladrões pelos fariseus, sem direito algum civil. E eu não vejo, antes da glória de Deus ser manifestada a eles, nenhum motivo, nenhum sequer, para que eles viessem ser felizes. Até que o céu se abriu e a glória de Deus foi manifesta e anunciadas as boas novas de salvação para eles. E a partir daí, esses homens agora glorificam e são verdadeiramente felizes, independente do que acham ou pensam deles. Olha que interessante isso. Qual é o motivo que você vê na Bíblia antes dessa revelação para a alegria desses homens? Desprezados, sem direitos civis na sua própria pátria, considerado como ladrões, plebeus e publicanos. Você acha que esses trabalhando pesado no deserto? Mas Deus muda o quadro, Deus muda a mesa. Agora sim, depois dessa revelação, depois dessa glória, Deus traz a verdadeira paz. Agora, a partir daí, esses homens agora glorificam e são verdadeiramente felizes, independente do que acham ou pensam deles. Sabe por quê? Porque é o único que tinha autoridade, santidade e justiça suficiente para os acusar e condenar, o justificou. Aleluia. A alegria depende disso, irmãos. Por mais que eles estivessem tristes, e tem motivo para ficar triste, acho que qualquer um ficava. Imagine você estar num lugar que você não é considerado praticamente nem como gente, desprezado, considerado como um ladrão, ainda que você não fosse, sem direito a direitos civis, considerado como publicanos, mas agora considerado como filhos de Deus. Porque aquele que podia descer e condená-los, sabe o que é que eles estão agora jubilando aqui no final? É uma declaração que você não vai ver em outro lugar na Bíblia, considere isso. Porque aquele que podia condená-los, que podia sim lançá-los nas trevas, sem nenhuma salvação, foi o mesmo que o justificou. E a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso você está vendo agora esses pastores alegres. Ele disse para eles: não temas, porque eu vim trazer paz para vocês, porque eu lhes quero bem. Irmãos, enquanto Deus não disser para um homem, não temas, enquanto o homem não ouvir do próprio Cristo, não temas, ele deve temer, porque está em rebeldia e inimizade contra Deus. Mas quando o homem escuta de Deus, não temas, é porque toda barreira e toda inimizade foi quebrada em Cristo Jesus. Quando ele disse não temas, ele está dizendo assim: não tem motivo para ter mais medo. Eu sei, vocês são pecadores, inimigos, mas eu venho trazer as boas novas de grande alegria, a salvação, o Cristo, o Filho de Deus. E para acabar, vamos ler o final aí, vamos ver esses anjos jubilando. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. O coração deles mudou, a vida deles mudou. Aleluia. Isso diz muito para nós, irmãos. A vida de um homem verdadeiramente só pode mudar quando Cristo for revelado ao seu coração. Verdade, glória a Deus. Não tem outra. É por isso que os homens vão de mal a pior. Enquanto eles não verem essa glória que os pastores viram e foram envolvidos nela, creram, jamais a tristeza, o vazio e a decepção sairá do coração do homem. Ele estará em guerra com Deus. Enquanto eles não ouvirem de Deus, não temas, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria
ele estará em ruína, em guerra contra Deus. E é por isso que o quadro desses homens mudaram, a vida deles mudaram. De simples pastores, eles se tornaram pregadores de Deus e das boas novas. E eles voltaram, sabe como? Com a maior alegria das suas vidas. Eles voltaram jubilando, eles voltaram contentes. A alegria eterna os entrou em seu interior. O rio de água viva fluiu nos seus ventres. Não é mais aqueles pastores decepcionados, tristes porque são rejeitados pela autoridade, porque não têm direitos civis, porque aquele que tem e dá todo o direito disse para eles: tenham paz e não temas, porque o meu filho veio os salvar. Aleluia. Essa é a verdadeira paz. Não importa o que as pessoas dizem. E eles voltaram como? Mostrando para nós sim que o Natal tem significado. Voltaram como? Dizendo para nós sim, se alegre com o nascimento de Cristo. Ou melhor, essa tem que ser a sua maior alegria. Minha vida mudou. Ele mudou as nossas vidas. E é por isso que eles voltam dizendo assim, glorificando e louvando a Deus. Irmãos, conhecer a Cristo após a salvação de Cristo, após Deus nos envolver na sua glória, o motivo, a intenção, o que resta dentro de nós agora não é mais ingratidão, é louvores e adoração a Deus. Uma vez que você é salvo, o seu coração muda e ele se torna um coração adorador, porque Deus o faz assim. Deus o fez assim com esses pastores, e esse final é muito considerado para nós. Os homens que não tinham motivo para cantar, para glorificar, para louvar a Deus, agora são os homens que têm mais motivo para fazer isso, porque o Cristo inicialmente foi revelado a eles, e essa alegria ficou notória nos seus rostos e na sua boca, quando eles voltam jubilando, louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, e como lhes fora anunciado. A pergunta que fica para nós, irmãos, é: você tem feito isso também? Diante de tudo que você ouviu e viu, é essa a sua característica de crente? Esses pastores demonstraram realmente que creram em Deus, demonstraram a essência de um verdadeiro homem que conheceu a Cristo. Eles se encontraram com Cristo e o coração cheio de alegria, não tiveram nem vontade de mais apacentar o rebanho, mas voltaram glorificando e exaltando a Deus. Agora, irmãos, assim tem que ser nossas vidas também. Você e eu são esses pastores que foram alcançados, envolvidos e ouviu de Deus: não temas, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a quem Deus quer bem. A pergunta é se nós hoje somos tão gratos, felizes e alegres como esses pastores são. E sabe qual é o motivo dessa alegria? Porque ganharam 1 milhão na loteria, um carro novo, porque ganharam muitos móveis ricos ou lindos e ilustrados. Não, o motivo dessa grande alegria não é bens materiais. Por isso que o Natal não pode apontar para isso. O motivo dessa grande alegria é porque o menino nasceu, os olhos contemplou e luz resplandeceu em seus corações. E é por isso que eles estão assim. Não, veja, eles não têm posses, não têm muitas casas, eles não têm, mas contudo eles têm agora Cristo, e ter Cristo é ter tudo. Que isso, irmãos, possa ficar claro para nós. Não é de bens materiais que nós precisamos, não é de muitas riquezas que nós precisamos para ser alegre. Eu e você só precisa de Cristo para ser completamente feliz e alegre. Eles tinham apenas ovelhinhas que olhavam, apenas bezerrinho, mas a alegria deles são imensa, porque conheceram e foram perdoados por Cristo. Aleluia. Que assim seja nós também. Que esse final sirva de exemplo para você, que você tem que ser sim alegre, tem que glorificar sim a Deus.
porque Ele ditou paz para você e disse que quer bem a nós. Ele decidiu nos salvar. Ele disse para nós: não temas. Então, como esses pastores, devemos voltar para casa, andar na rua, ir ao trabalho, louvando e glorificando a Deus por tudo que temos ouvido e visto que Deus tem feito em nosso meio. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. O motivo da nossa alegria não é as coisas que não conseguimos, irmãos. Esse texto nos mostra. Que texto rico, esplêndido, glorioso, cheio de revelações. Aponta para o Evangelho, o alvo do Evangelho, a predestinação, a paz de Deus com os homens. Mas ele também nos diz uma coisa muito importante: não preencha seu coração e não dependa das coisas do mundo para ter alegria. Não fique esperando grandes realizações para encher o coração de alegria. Você já tem um grande motivo para ter alegria. Cristo, o Filho de Deus, nasceu para nos salvar. Essa é a grande revelação de Deus para nós. E esse é o grande motivo da alegria que devemos ter. Então, quando, irmãos, estivermos pensando muito na vida, ou melhor, decepcionados com muitas coisas que não estamos conseguindo nessa terra, lembre, você já conseguiu o que precisava conseguir: a paz com Deus. O restante agora, Deus vai dar a cada um conforme a sua necessidade. Mas o de mais importante, o que nós precisávamos, o que os pastores precisávamos, eles encontraram, como nós também encontramos. Amém? Amém. Fique de pé, louvado seja Deus, que o Senhor nos abençoe.